Glória a Deus. Quero convidar você a de pé, abrir a santa palavra de Deus. O livro de Abacuque. No livro de Abacuque, capítulo número 1, versículos de número 1 e 2. Abacuque 1, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui na tua presença. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Nós somos gratos a tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na nossa igreja, entre nós, entre os irmãos. E que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja nessa manhã. Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo agindo, Senhor Deus, e construindo algo no coração de cada um para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, diga amém. Podeis sentar, querido, em nome de Jesus. Queridos, na segunda-feira à noite, eu falando com o pastor Abel, e o pastor Abel disse, você pode ministrar a palavra no domingo? E eu disse, claro, posso ministrar a palavra no domingo, pastor Abel. E fui para casa e comecei a orar, e no meu coração veio para trazer uma palavra sobre avivamento, assim, uma vontade minha, sobre avivamento, certo? Mas uma vontade minha, certo? Quando eu fui orar novamente na terça-feira e buscar Deus, então veio essa palavra aqui, mas eu quero falar para você que essa palavra de avivamento não está descartada, tá? Porque o Senhor, Ele ama uma igreja avivada. Mas o título da palavra dessa manhã é posição que gera resposta. Posição que gera resposta. O que está acontecendo? Muitas coisas, pastor Abel, que não estão acontecendo na vida da igreja é por falta de posicionamento. Não é falta de ser falado aqui no altar pelos pastores, principalmente pelo pastor Abel, que sempre fala sobre posicionamento, sobre intenção, sobre resolver os problemas. Então, não é por falta de aviso aqui do altar, que nós estamos sendo ministrados praticamente toda semana sobre isso, sobre posicionamento. No entanto, essa palavra de Abacuque, sendo sincero com você, é uma palavra dura. É uma palavra dura. Mas é uma palavra dura que vai fazer a gente então ter um posicionamento que vai gerar uma resposta para as nossas vidas em questões que nós precisamos resolver. Em questões que estamos passando, em questões familiares, em questões de trabalho, em questões de educação, em questões políticas, em questões na sociedade. Então nós temos que ter certos posicionamentos que Abacuque teve aqui, Fernando. Abacuque teve posicionamentos e então a sua história começou a mudar. Na verdade, a resposta que Abacuque teve não foi nem para ele. A resposta foi para uma geração que vinha seguir. No entanto, ele creu nessa resposta. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. A palavra Abacuque, ela significa abraço. E quando você pensa num abraço aqui, você pensa em conforto, você pensa em alegria, você pensa em estar confortável no braço de quem você ama. Mas esse não é o abraço que fala aqui, pastora Socorro. Esse abraço de Abacuque é um abraço de luta. É a mesma coisa que aquele abraço que Jacó deu no anjo. É um abraço lutando. Então é um abraço de briga. É um abraço de luta. Nesse momento, Abacuque estava se queixando a Deus, estava lutando com Deus por tudo o que estava acontecendo na sociedade naquela época. Para você ter ideia do contexto desse momento, ele faz duas queixas aqui. Por que ele faz duas queixas? Duas queixas pesadas. Você vai ler depois em casa, com calma, você vai ver o desespero tomando conta na vida de Abacuque e de todo o povo de Judá. Alguns irmãos já estudaram, estiveram lá no Solidificar, outros ainda não. Nessa época aqui, o reino estava dividido em duas partes. 10 tribos, né? No reino do norte, com Israel, e 2, Benjamim e Judá, no reino do sul. A tribo do norte, as 10 tribos, já estavam em cativeiro babilônico, já estavam presos, já estavam longe de suas famílias, já não estavam mais cantando as suas canções. Mas essa tribo aqui de Judá e Benjamim, ela estava enfrentando um cerco. A cidade estava cercada, ali não tinha mais água, ali não tinha mais suprimento, ali se comprava esterco de pombo para fazer fogo ou para comer.
Ali se comprava uma cabeça de um animal por uma quantia milionária. Nesse local aqui, nesse ambiente, nesse contexto aqui, irmãos, os filhos morriam diariamente de fome e as suas mães comiam seus próprios filhos. A situação era tão desesperadora que até nos dias de hoje nós encontramos pouquíssimas coisas semelhantes ao que estava acontecendo nesse cerco aqui. As pessoas estavam cercadas dentro de uma grande cidade, em desespero, comendo os seus filhos que morriam. A situação social, econômica, profissional, civil, militar, tudo estava em completo desespero. A situação não tinha o que piorar. E nessa situação, Abacuque então faz uma queixa a Deus. Senhor, como tu deixas os nossos inimigos nos cercar assim? Como que o Senhor deixa isso acontecer? Então, ele faz uma queixa. Primeiro, essa queixa, ele estava mais bravo, como o pastor Abel comentou antes quando ele estava lá. Sabe uma queixa mais brava? Ele se queixa, Senhor, como pode acontecer isso? E o Senhor responde para ele, olha, eu quero dizer para você que a tendência é piorar. E aí ele vai fazer uma segunda queixa. E nessa segunda queixa ele já reconhece Deus como rocha e como fortaleza. Ele já dá um passo adiante. E ele faz então uma segunda queixa. Senhor, mas isso vai acontecer mesmo? E o Senhor diz, sim, vai acontecer. E a tendência, Abacuque, para essa tua geração é piorar. Só que nesse momento, Abacuque então começa a tomar uma decisão. Ele fala na primeira queixa, até quando que eu vou permanecer sofrendo dessa maneira? E eu sei que muitas pessoas aqui estão dizendo para o Senhor assim, até quando, Senhor, que a minha causa não vai ser resolvida? Depois fala que ele levanta um clamor, mas um clamor não é uma oração simples. Um clamor não é algo que você fala com tranquilidade. Um clamor é quando vem um grito da tua alma. Um clamor é quando vem algo lá de dentro com força. Para que o seu problema seja colocado em análise. Você tem clamado com essa força? Você tem orado com vontade? Você tem te dedicado na madrugada? Você tem jejuado? Você tem feito realmente algo diferente? Ou você tem sido passivo? Você tem sido calmo? Você tem sido omisso? Você não tem se esforçado por essa causa? Reflita como você está fazendo. E Abacuque fala assim, sem que ouças e nem me tragas livramento. A situação então, como eu já falei anteriormente, era uma situação de desespero, uma situação que não se via saída. Não se via saída. Agora eu quero dizer para você o seguinte, quem se colocou nessa própria situação, você acha quem foi? Foi o próprio povo que se colocou na situação. Se você voltar à mensagem de 15 dias atrás, eu preguei sobre Sofonias, profetizando no reinado de Josias. Foi a última vez que o povo tinha se convertido antes dessa geração aqui. 5 gerações antes, pastor Abel. O povo tinha se convertido, eles tinham derrubado os postes ídolos de todos os montes, a idolatria tinha acabado, e o profeta Sofonias continuava pregando, porque dizendo assim, vocês derrubaram as imagens de escultura, mas ainda tem idolatria dentro do coração de vocês, derrubem também dentro do coração. No entanto, quando o rei Josias morreu, o profeta Sofonias morreu, os seus filhos já caíram novamente e começaram a levantar novamente idolatria, porque primeiro a idolatria nasce dentro do coração, depois ela vai para fora. E levantaram novamente e o Senhor não admitiu. E aqui foram gerações, 100 anos, 200, 300 anos, eles novamente fazendo o errado. E o Senhor levantando profetas e dizendo, vocês têm que fazer o certo, vocês têm que consertar, vocês têm que alinhar, e o povo nada. Chegou uma hora que o peso veio. Então, o povo estava vivendo essa situação por causa da própria desobediência. O povo estava vivendo esse caos por causa de não obedecer a palavra de Deus, a lei de Deus e os profetas de Deus que eram levantados. Então, querido, eu quero dizer para você que apesar de que muitas vezes você está reclamando do que está acontecendo na sua vida, você está reclamando com Deus, você está clamando a Deus, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida foram por atitudes suas. Acaso Deus erra? Acaso Deus tem algum plano falível? Acaso Deus faz algo que não tem sentido? Não, Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeito.
Queridos, o que dá errado fomos nós que erramos. O que é errado foi nós que fizemos. Deus não faz nada de errado. Deus é perfeito. Então nós temos que aprender com calma, colocando na presença de Deus em clamor, a buscar então um conserto em Deus. E como eu falei para você, quando nós temos lá no verso 12, existe uma segunda queixa. Tem até algumas traduções que falam ali, segunda queixa. Ele diz assim, ó, Senhor, tu não és Deus desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste outra nação para executar o juízo. Ó rocha, determinasse que ela aplicasse o castigo. Aqui Abacuque deu um passo em direção à esperança. Ele chamou Deus de santo, disse, Senhor, em ti existe a santidade, e ele chamou Deus de rocha. Ou seja, se nós santificarmos o nome do Senhor, no sentido de dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, nós já temos acesso à presença dEle, ainda mais, como falamos antes, que hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Quem pode dar uma glória a Deus, um aleluia. Mas não é só isso, ele também fala de rocha. E quando ele fala de rocha, quem é que é a rocha? Jesus é a rocha. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então eu e você hoje, em nome de Jesus, estamos edificados sobre a rocha. Aqui já estava se profetizando, já estava se falando sobre uma rocha que viria, em que todos nós ficaríamos firmados. Essa profecia aqui, assim como Sofonias, a maioria das profecias, a gente chama de profecia de dupla referência, às vezes até tripla referência. O que é isso? Ela se aplica naquele momento, se aplica na próxima geração ou durante um tempo, e também para o tempo do fim. Então também nós estamos recebendo aqui hoje a rocha. Nós estamos hoje firmados na rocha. E quando se firma na rocha, quando se faz a construção na rocha, o que acontece? Não vai desabar a sua vida em nome de Jesus, porque os seus alicerces estão sobre Cristo. Então, se você até o dia de hoje não tem colocado a sua esperança na rocha, se você não tem colocado unicamente até o dia de hoje o seu fundamento, o seu alicerce, as suas estacas em cima da rocha, hoje é o dia de mudança em nome de Jesus. Hoje é um dia de você procurar o verdadeiro construtor, aquele que te coloca sobre a rocha, e você terá uma nova vida em Cristo, uma nova humanidade em Cristo, com decisões baseadas pelo Espírito Santo que mora dentro de você, no nome santo de Jesus. Então por que é uma decisão que gera resposta? Porque você decidindo no dia de hoje, eu não sei se a resposta vai vir hoje, mas vai vir uma resposta para um tempo futuro, que o Senhor vai te abençoar no nome de Jesus. Foi o que aconteceu aqui, queridos. A resposta para Abacuque não foi uma resposta imediata, foi uma resposta para uma geração depois. Logo depois desse período aqui, todo o povo foi levado em cativeiro, e ficou 70 anos presos, até depois voltarem com Esdras e Neemias para a reconstrução do templo. Então demorou muito tempo para a resposta vir. Só que Abacuque sabia, cria, e aconteceu que a resposta viria e o povo seria liberto. Então por isso que Abacuque é uma figura incrível. A gente vai ver agora uma figura incrível do Antigo Testamento. Incrível. Para ele foi revelado algo incrível, que nós falamos semanalmente aqui, a gente vai ver agora, nós falamos semanalmente sem saber. Mas a primeira pessoa que recebeu essa revelação foi Abacuque. Agora no capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 1. Ficarei, agora Abacuque respondendo a resposta da segunda queixa. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Então o que acontece? Abacuque decide ficar na presença de Deus. Quem decide ficar na presença de Deus aqui, levanta a sua mão. Quem não está, levanta a mão, porque a partir de hoje você vai decidir ficar na presença de Deus. Tem situações na nossa vida, irmãos, que nós estamos passando, pesadas, duras, que a única decisão que você pode tomar é ficar na presença de Deus. Ele decidiu, e ele falou assim, ó: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha. Então olha só o que aconteceu.
ele estava como sentinela. O que um sentinela faz? Um sentinela vigia. Um sentinela vigia. O sentinela ele fica observando para ver se os seus inimigos estão se aproximando. O sentinela fica observando para ver se as provisões, Silvia, estão chegando também. O sentinela ele tem várias funções. Então eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, seja um sentinela. E quando o inimigo estiver se aproximando, você vai preparado para a batalha em nome de Jesus. E quando a provisão estiver chegando na sua vida, você vai estar de sentinela para mandar abrir os portões, para a bênção entrar na sua casa e na sua família em nome de Jesus. Veja bem, olha a função desse sentinela. Ele observa, ele analisa, ele vê o momento, ele vê o que está acontecendo, ele vê o inimigo se aproximando para despertar. E ele também olha quando a provisão da bênção está chegando em sua casa, irmãos. Então seja um sentinela, seja vigilante. E ele diz assim: eu tomarei posição sobre a muralha e aqui eu aguardarei. É como dizer assim: eu não vou sair daqui até eu ver a resposta para a minha pergunta. Até eu ter a resposta para a minha pergunta. Eu não vou sair daqui até chegar a minha bênção. Daqui eu não arredo o meu pé. Eu confio na minha rocha. Eu confio no Deus da minha salvação. Eu não saio daqui hoje sem a minha bênção. Eu preciso ter uma resposta. Por isso que é posição que gera resposta. Queridos, nós temos que nos posicionar. Muitas vezes nós não sabemos de onde vêm as consequências que nós estamos passando na nossa vida. Não sabemos, não entendemos, muitas vezes, não entendemos. Mas não é por causa disso que você não vai subir, que você não vai estar lá, que você não vai estar posicionado. Se posicione. E hoje a posição que nós temos, a leitura da palavra de Deus, a busca pela palavra de Deus é a mais correta. Nós não podemos deixar de buscar a palavra de Deus e firmar na palavra de Deus em nome de Jesus. Você acha que se ele tivesse ficado embaixo das muralhas, você acha que se ele tivesse de repente ficado brigando por alguma coisa lá para se alimentar, ele tinha recebido uma resposta de Deus? Ele pega aqui e faz uma atitude diferente, ele toma uma atitude diferente. Muitas e muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas aqui entre nós, tomam sempre exatamente as mesmas atitudes e as mesmas decisões, esperando ter uma resposta diferente. Você acha que se você tomar a mesma atitude e a mesma decisão, você vai ter uma resposta diferente? É claro que não. Aurélio, eu estou fazendo exatamente igual por 5 anos. Pois é, a sua vida está exatamente igual por 5 anos. Eu quero dizer para você, a partir de hoje, no seu casamento, a partir de hoje, na empresa, na sociedade, na faculdade, na universidade, aonde você estiver, nas decisões de trabalho que você tem que tomar, tome decisões diferentes, faça acontecer e as respostas serão diferentes em nome de Jesus na sua vida. Nós às vezes ficamos paralisados, ficamos pasmos e ficamos igual, fazendo sempre a mesma coisa, fazendo sempre igual, e o resultado é sempre igual. Nós não mudamos, nós não nos aperfeiçoamos, não importa em qual área. Nós não nos aperfeiçoamos, nós não buscamos, por exemplo, estudar mais, buscar mais, nos dedicar mais. Olha só, quando você estuda, eu quero dizer para você que as oportunidades elas se abrem amplamente para a sua vida em nome de Jesus. Quando você busca conhecimento, não só de faculdade, mas conhecimento técnico, conhecimento, enfim, da ciência em geral, vai se abrir oportunidades. Você às vezes está reclamando do seu salário, mas o meu salário está muito baixo. O meu salário está complicado, a minha situação está delicada. Mas você não está fazendo absolutamente nada para isso mudar. Você vai para casa e liga e fica vendo o futebol, fica vendo um filme, e você não se aperfeiçoa, não muda, não busca. Qual o resultado? Não tem resultado. Qual a resposta? Não tem resposta. Você tem que se dedicar mais, você tem que suar a camisa, você tem que ir para cima, você tem que conquistar. Você é filho de Deus, chamado a conquistar em nome de Jesus. Faça diferente para ter resultados diferentes. Se esforce, se dedique. Em nome de Jesus, queridos. E também fala em aguardar. No final do texto ali, aguardar, ou seja, aguardar aqui é perseverar. Persevere. Persevere na dificuldade que você está passando.
você está buscando, você está de sentinela, você está firme no seu propósito, mas não está vindo a bênção que você quer, aguarde, não desista, fique firme, não saia. Não saia, porque o Senhor Ele quer te entregar a resposta no tempo certo. Nem que a resposta dele foi igual a resposta para Abacuque, nem que a sua seja essa. Olha, a resposta é que você vai ter uma resposta. Para Abacuque foi assim, a resposta é que você vai ter uma resposta. E sabe o que Abacuque falou? Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós, comparado com Abacuque, nós somos miudinhos, não somos nada. Porque Abacuque se alegrou, sabendo que ia ter uma resposta no futuro, sabendo que ia ter um livramento no futuro. E nós já temos tudo, porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Ele já derramou o Espírito Santo sobre nós. Nós temos aqui, pessoas que saíram lá de baixo, o Senhor colocou em posição de honra. O Senhor tem mudado situações, tem mudado vidas, vai mudar hoje vidas, vai mudar amanhã vidas, vai mudar ano que vem vidas. O Senhor vai continuar mudando. Mas nós vemos claramente no testemunho, Abacuque não via nada, ele não via, não tinha nada de esperança. Mesmo assim ele disse, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Para nós, queridos, está muito mais fácil do que para ele. Então não vamos desistir, vamos permanecer firme em nome de Jesus. Olha o versículo 2. Então o Senhor me respondeu, é 2:2, né? Escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. A decisão, a profecia foi escrita em tábuas para que se lesse facilmente. Para que se fosse dito para toda a população, vai vir o livramento para essa nação em nome de Jesus. A nossa vida consegue se ler facilmente, irmãos? Ou a nossa vida é um emaranhado de problemas, de situações onde ninguém consegue ler? Nesse ano do ser mais carta viva, como é que está essa escrita aí nessa tua carta do teu coração? Como é que está escrito isso? As letras têm sido claras? O que você tem expressado aí tem sido claro? Você tem sido claro na sua mensagem do Evangelho? Você tem sido claro no seu testemunho? Você tem sido claro em ajudar as pessoas? Você tem sido mais? Nós temos sido mais? Como é que está a mensagem que está escrita na tábua do nosso coração? Aqui era para todo Israel ver. Hoje é para todo mundo ver. Porque hoje essa mensagem alcançou o mundo. E nós é que carregamos essa mensagem do Evangelho no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas obras, evidenciando as nossas obras, porque somos salvos em Cristo Jesus, mostrando que nós somos diferentes, mostrando que somos diferentes. Quem é diferente faz diferença. Fala para o seu irmão aí, você faz diferença. Queridos, as pessoas precisam ler você. As pessoas precisam ler quem você é. As pessoas precisam gostar da leitura que elas fazem da sua vida. As pessoas precisam gostar de você. O pastor Abel sempre fala, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 41 a 47, a gente cita isso reiteradamente, que o povo ele tem que achar graça daqueles que estão no caminho da verdade. Ali no literal é isso. Achar pessoas boas, achar graça em nós. O que é achar graça em nós? As pessoas quererem viver a mesma vida que nós vivemos, e as pessoas quererem ter o mesmo espírito que nós temos, e as pessoas quererem fazer a mesma coisa que nós fazemos. Eu quero ir lá naquela igreja lá, porque aquele pessoal lá tem graça. Eu quero ir naquela igreja porque aquele pessoal lá faz diferença. Lá a palavra é pregada, lá é falado contra o pecado, lá é falado de jejum, de oração, de leitura da palavra. Lá tem testemunho naquela igreja, então eu quero ir lá, porque como eles são testemunho para mim, eu quero ser testemunho para os outros também, em nome de Jesus. Então olha o versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? A visão ela foi dada. A visão está escrita em tábuas. Está escrito aqui, irmãos. Ela diz o seguinte: certamente ela virá e não se atrasará.
Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo designado por nenhuma outra pessoa. É no tempo de Deus. E no tempo de Deus ele diz assim: certamente a tua bênção vai vir, o teu livramento vai vir, a restauração da tua casa vai vir. Certamente no tempo de Deus ela virá e não atrasará, porque é no tempo de Deus, para a glória do nome dele. Queridos, hoje muitos aqui, muitos na cidade em geral, alguns aqui, estão vivendo um tempo de cativeiro. O que é um tempo de cativeiro? É um tempo de prisão. Um tempo de cativeiro é um cativeiro onde não é uma prisão literal com grades, até porque a sua escrita de dívida já foi paga. Quem pode dar um glória a Deus, aleluia? Não é isso, mas é uma prisão em situações. Tem situações que você está preso, tem situações que você não consegue sair, tem situações que você não consegue ver esperança. Mas o que a palavra de Deus fala é que certamente a bênção virá, a ruptura dessas prisões acontecerá, você será livre, há esperança para você. No tempo de Deus, a resposta de Deus virá e você será abençoado em nome de Jesus. Vamos deixar desamarrar esses nós. Vamos deixar se desamarrar, vamos se deixar ser tocado pela palavra, meus irmãos. Vamos se deixar realmente, ser convencido pelo Espírito Santo. Justiça, juízo. Vamos se deixar realmente ser manuseado na mão do Pai, assim como o barro na mão do oleiro. Vamos se deixar. Eu sei que a situação para alguns é de desesperança, porque parece que eles olham e não vê. Mas, pastor, eu estou olhando e não estou vendo. Sim, falta tempo ainda, falta. Mas não desista, fique firme, que você vai ser abençoado, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Olha só o versículo 4, irmãos. Olha só o versículo 4. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Ou, o justo viverá pela sua fidelidade. Quando a gente lê lá em Hebreus, quando a gente lê em Gálatas, e quando a gente lê em Romanos, a gente pensa que foi o apóstolo Paulo que escreveu, principalmente em Romanos e em Gálatas. O justo viverá pela fé. No entanto, essa palavra quem deu foi Deus para Abacuque, dizendo: o justo viverá pela fé. Ele estava vendo que Abacuque estava pronto para crer, que a situação estava difícil, como eu já falei antes, era terrível, o contexto era traumático, horrível, mas Abacuque já estava crendo, Abacuque já estava vendo o que a geração posterior a ele ia experimentar, e ele já dizia: me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos lá comigo em Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que de princípio até o fim é pela fé. Como está escrito em Abacuque, o justo viverá pela fé. Fale comigo, o justo viverá pela fé. Olha só que fidelidade. Então olha só o que a palavra de Deus está falando. Primeira coisa, não se envergonhar do Evangelho. Irmãos, nós não temos de maneira nenhuma possibilidade de ter em algum momento da nossa vida vergonha do Evangelho. Então se você às vezes se envergonha de alguma coisa relacionada ao Evangelho, mude isso, é mais uma mudança que você tem que fazer. Fala lá no início do versículo: não se envergonhe do Evangelho. Não importa onde você esteja, desde os adolescentes, as crianças, os jovens, aos mais velhos, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus na sua vida. O Evangelho é que vai trazer a mudança na sua vida. E sim, se você praticar isso pela fé, você é justo e você viverá por ela. O justo viverá pela fé, mesmo você às vezes não vendo a solução, mas você sabe que em Deus tem a solução. Fala da salvação ali dos judeus, no versículo, que é o próprio povo de Abacuque, que foi depois retirado do cativeiro. Fala da salvação dos gregos, dos gentios, que somos nós, irmãos. Essa profecia se cumpre em nós, porque a salvação chegou até nós. E fala também que foi revelada a justiça e a justificação. Ou seja, a conta foi paga. Nós fomos justificados. E hoje nós somos chamados de santos. Nós somos chamados de justos por causa da justificação do sangue de Jesus.
Agora, Gálatas 3, 11 ao 14. Gálatas 3, 11 ao 14. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois, vamos lá, o justo, glória a Deus, continua. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu, é a chave aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o 14? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então o justo viverá pela fé. Nós fomos redimidos. Temos problemas? Temos. Temos situações a resolver? Temos. Mas nós somos redimidos. Como eu falei anteriormente, de Romanos, o preço foi pago, a conta foi paga, o escrito de dívida, a cédula foi rasgada e já não tem mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vivemos em uma nova era, um novo tempo. Não tem mais essa acusação. Se te acusarem, você diz assim para a pessoa, ou no seu íntimo, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode te acusar, pode te intisicar, pode te apontar o dedo, pode te falar. Você sabe que você é liberto, você sabe que você é salvo, você sabe que não tem mais acusação. E novamente lá em Hebreus, o mais conhecido, né? Do 10, do 36 ao 39. Hebreus 10, do 36 ao 39. Portanto, vocês precisam... O que fala? Vocês precisam, vá? Vamos lá, precisam? De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tem uma chave aqui. De modo que depois de vocês cumprirem a vontade de Deus, Ele vai lhes entregar o que Ele prometeu. Vamos ficar nesse versículo. Vocês precisam perseverar. Quem vai perseverar aqui agora em nome de Jesus? Quem estava desperseverado e que vai perseverar aqui? Vocês precisam perseverar de modo que, para atento, não entrando, contudo, entretanto, certo? Depois de terem cumprido a vontade de Deus, é depois, a bênção vem depois de terem cumprido a vontade de Deus. Tem pessoas que querem a bênção antes de cumprir a vontade de Deus, não é o que a Escritura está falando, é depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quem está fazendo a vontade de Deus aqui, dá um glória a Deus, aleluia. Quem quer receber aqui o que o Senhor prometeu, dá um glória a Deus. Ó, segundo glória a Deus vem mais forte, viram? Porque primeiro é fazer para depois receber. Mas é isso. Então, o versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Então, nós sabemos esse versículo, nós vimos esse versículo, estudamos esse versículo. O justo viverá pela fé. E o meu justo não retrocede. Nós não vamos voltar para trás. Nós não vamos sair da igreja. Nós não vamos desistir da nossa família. Nós não vamos desistir de melhorar no trabalho. Nós vamos melhorar como igreja. Nós vamos ter crescimento. Vai ter pessoas nessa cidade se convertendo. Vai ter nações sendo alcançadas. Nós vamos crescer para a glória de Deus em nome de Jesus. Porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Você sabia que o Senhor não se agrada daquele que quer ficar pequeno? Em todos os sentidos. O Senhor não se agrada com aquele que se contenta com coisa muito pequena. Não, tá bom para mim, tá bom. Às vezes é falso também, às vezes é falsidade. Tá bom. Às vezes não é verdade. Não é. Ele não se aperfeiçoa, ele não busca, ele não vai em frente, ele não enfrenta. E tá bom, não tá bom não. O Senhor quer que haja crescimento na sua vida. O Senhor quer que haja crescimento na sua vida espiritual, na sua vida profissional, no seu casamento, na sua história. O Senhor quer te fazer grande nessa história aqui em nome de Jesus, para a glória dEle. Se você for grande é para a glória de Deus, não é para a sua glória. É para Ele te usar como um vaso cheio do Espírito Santo, um vaso que vai transbordar. Não é um vaso só para você mesmo, é um vaso para transbordar na vida das pessoas.
Não é como uma cisterna rota, como o pastor Abel falou outro dia, como uma cisterna rachada, não é como uma cisterna em que a água fica podre, mas é como fonte de água viva, que vai matar a sede do próximo, que vai levar alegria, que vai levar refresco, que vai matar a sede em nome de Jesus. É para isso que você é chamado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Agora olha Abacuque 3, ele faz uma oração agora, não é mais queixa, não é mais queixa. Se queixou uma vez mais chateado, se queixou uma vez estando reconhecendo a Deus, e agora ele faz uma oração, ele faz uma confissão a Deus. Diz o seguinte, 3, 1 e 2, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realizas de novo em nossa época as mesmas obras, fazes conhecida em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha que versículo lindo, queridos. O profeta, ele reconheceu ao Senhor pelas obras que já tinham sido feitas no passado, que ele conhecia, que ele sabia que tinha sido passado pelos escritos, oralmente. Ele reconheceu. Agora eu e você, nós temos reconhecido tudo que o Senhor já fez na nossa vida até hoje? Você vê que a gente é capaz de reclamar com Deus, a gente é capaz de enfrentar Deus, de se queixar a Deus, a gente é reclamão, nós somos reclamão. Nós sapateamos e ficamos chateados, mas a gente não reconhece o que já foi feito até aqui por Deus na nossa vida. Quem aqui já foi abençoado muito por Deus aí, dá uma glória a Deus. Quem aqui já recebeu de Deus, né, bênçãos maravilhosas aí, dá um aleluia. Claro, todos nós recebemos, e o Senhor espera esse reconhecimento. Abacuque diz assim, Senhor, da mesma maneira que o Senhor fez até aqui, eu creio que o Senhor vai fazer depois. Da mesma maneira que o Senhor me alcançou com as tuas bênçãos até aqui, eu acredito que o Senhor vai me abençoar ainda mais. Da mesma maneira que tiveram milagres até aqui, que teve restauração de reino até aqui, que Sofonias e Josias restauraram o reino, eu creio que vão ter futuros homens de Deus que vão restaurar também essa casa e essa nação. E sabe, queridos, 70 anos depois dessa oração aqui, começou a retirada do povo do cativeiro. Esdras e Neemias reconstruíram o templo, Esdras reconstruiu o muro, Neemias reconstruiu o templo, o nome do Senhor foi adorado, o nome do Senhor foi engrandecido, se reconstruiu e aquela nação ficou novamente na presença do Senhor. Se tem algo que está destruído na sua vida, se tem algo que está amassado, que os tijolos caíram, que está derrubado, que você não vê esperança, nessa manhã eu quero dizer para você, você crendo em Deus, no tempo de Deus, na resposta de Deus, cada tijolo vai ser reconstituído, cada tijolo vai ser colocado no lugar, em nome de Jesus, vai ser restaurado, em nome de Jesus, não vai ser reformado apenas, não vai ser reformado, vai ser restaurado. Restaurado, ele volta a ser como era no início, no plano original de Deus, em nome de Jesus. Mas ele reconheceu a Deus, e esse é um exemplo que nós temos que ter. Um exemplo, Abacuque é um exemplo, irmãos, para a gente finalizar. Abacuque é um exemplo, passou por tantas dificuldades, por tantas lutas, mas creu, mas não viu. Ele não viu nada se cumprir. Ele morreu, mas ele dizia o tempo todo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E você conhece, né, do 3, do 17 ao 19, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Era uma canção do Fernandinho muito conhecida, e era uma canção aqui em Abacuque também, tá? Esse capítulo 3 era uma canção, com pausa, mestre da música, instrumentos de cordas, rápidas mudanças de ritmo. Era uma canção também. Ele diz assim, ó, é muito dura essa palavra, irmãos, ela não é fácil, a gente canta sem interpretar, sem imaginar, mas ela é muito dura. Leia comigo, ó. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? É lindo, né? É lindo, mas não fomos nós que estávamos no lugar dele. É lindo, é maravilhoso. O contexto que isso foi dito, irmãos. A gente canta, deu uma canta lá de Angelina, um alemão agora, canta, né? Deu uma puxada agora, de vez em quando vem. Ó, canta, a gente canta. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos. Não é lindo, não é? Eu vou com o meu carro ligado, o som ligado, gritando dentro do carro e cantando. Mesmo, aí eu fiquei pensando,
Gente do céu. E se a tua figueira não florescer? E se não tiver uva na tua videira? E se não tiver azeitona na tua oliveira? Você vai se alegrar no Deus da sua salvação? Não tinha. Não tinha frutos, não tinha nada. Abacuque não via nada, ele só via desolação e morte. Mas ele diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Para você ver como nós estamos numa etapa completamente diferente da história. Nós temos figo na nossa figueira, nós temos uva na nossa videira, nós temos o Espírito Santo na nossa oliveira. Nós temos tudo, e como que nós estamos reclamando da vida? Abacuque não tinha nada e se alegrava por tudo. E nós às vezes temos tudo e não nos alegramos com esse tudo de Deus que Ele nos dá. Então o Senhor quer ministrar isso no nosso coração. Olha só, ainda que a figueira não floresça, pastor Abel, aqui olha só, ainda que a figueira não floresça, nem expectativa de fruto não tinha ainda. Por quê? Para ter expectativa de fruto tinha que ter flores. Então não havia expectativa de fruto. Ela olhava para a figueira não tinha flor. Ou seja, não tinha expectativa de ter algo para colher. Não tinha ainda. Ele diz assim: Senhor, ainda que não tenha nem expectativa de eu colher algo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí ele fala: não havendo uva nas videiras, ou seja, não havia doçura, não havia o vinho da alegria, a doçura da geleia, a doçura da uva, não havia doçura na vida de Abacuque. E ele fala: falhando a safra das azeitonas. Irmãos, no contexto de Israel, Luciano, faltar a safra das azeitonas era desespero total, não é, pastor Itamar? Não tinha o óleo da unção para o templo, para as pessoas serem ungidos. Não tinha o óleo para a iluminação do templo, o templo ficava no escuro. Não tinha o óleo para se alimentar. Não tinha o óleo para fazer a limpeza. E não tinha o óleo para fazer perfume. Olha a situação deles: sem perfume, sem limpeza, sem luz, sem alimento e sem o óleo da unção. Olha como nós vivemos numa realidade completamente diferente. O Espírito Santo está dentro de mim e de você, e nós temos a unção, carregamos a unção dentro de nós. Nós temos hoje a glória de Deus manifestada em nós pelo Espírito Santo. Hoje nós temos a luz do mundo. Hoje nós temos o perfume de Cristo. Hoje nós temos o alimento que é o pão da vida. E hoje nós temos a limpeza que é a água viva que nos purifica de todo pecado. Nós estamos numa situação completamente ao contrário. Os nossos problemas são pequenos. É por isso que o Senhor quer nos despertar uma gratidão, em posicionar para conquistar, em colocar num lugar onde você vai ser levado adiante, em nome de Jesus. Também fala: nem ovelhas ou gado nos estábulos. Não tinha lã. Se não tem ovelha, não tem lã. Já tinham sido todas saqueadas, né, pelos babilônicos. Não tinha lã, não tinha leite, não tinha carne, não tinha alimento, não tinha queijo. Mas ele diz assim: mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quero chamar o grupo de louvor já para estar aqui conosco. Então, irmãos, a reflexão: Abacuque, diante de toda aquela situação, de toda aquela situação penosa, terrível, tudo aquilo que estava acontecendo, ele cantou essa canção com a viola, mudando de ritmo, cantando com instrumentos de cordas, dando pausa, se alegrando e dizendo que ainda se alegrava mesmo não tendo nada. Mas não era só isso. Ainda se alegrava mesmo não tendo expectativa de nada. Mas não era só isso. Se alegrava passando fome, passando sede, passando dificuldade. Ele se alegrou com uma palavra que o Senhor disse para ele, que foi assim: escreve aí, daqui a um tempo vai vir a resposta. Escreve aí, daqui a uma geração, daqui a 70 anos, eu vou libertar o meu povo. Eles acabaram de fazer isso aqui, essa canção. Eles foram levados para o cativeiro, ficaram aproximadamente 70 anos na escravidão, e só depois que voltaram e reconstruíram. Uma resposta que durou 70 anos aqui na lei. Mas eu quero dizer para você que você vive no tempo da graça, na dispensação da graça. E se você colocar diante do Senhor hoje, a resposta pode vir hoje, a resposta pode vir amanhã, pode vir semana que vem, pode demorar 3 meses, pode demorar 10 anos, mas a resposta vai vir, porque nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?
Quero convidar, o grupo de louvor vai estar cantando uma canção. E você reflita sobre o que a gente aprendeu juntos essa manhã. Reflita sobre como nós temos reclamado da nossa vida. Como nós temos reclamado das situações que nos cercam. Em comparação ao que os nossos irmãos no passado já viveram. Em comparação a tudo que eles passaram. A tudo que eles enfrentaram. Perdendo as famílias assassinadas. Sendo presos, suas mulheres estupradas. Comendo seus próprios filhos quando morriam de fome. Olha a tristeza. Olha a angústia. Isso tudo aconteceu, foi um processo que aconteceu. Depois Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Derramou o Espírito Santo sobre todos nós. E hoje nós estamos aqui em liberdade. Liberdade reina nesse lugar. A liberdade do Espírito Santo de Deus. Então coloque para o Senhor a sua angústia. Coloque para o Senhor, diga assim: Senhor, eu vou ficar de sentinela, aguardando, e terei a minha resposta em nome de Jesus. Agora, baixa a luz, coloque-se na presença de Deus e coloque as suas petições para o Senhor. Aleluia. Deixar essa luta me matar. Não vai matar a luta, não vai matar. Desespero me tomar. Nem luta nem desespero. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro tem. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Se você crê, levanta a sua mão bem alto. Se você crê, levanta a sua mão bem alto. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não vai te matar, não vai te matar. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, queridos. Olha, você está cantando com entendimento. Você está dizendo ainda que. Você está falando assim, ainda que. Ainda que a oliveira. Ainda que a figueira. Ainda que não haja fruto, eu me alegrarei. Mas a notícia para nós, ela é muito mais completa. A notícia para nós é que vai ter fruto na figueira. A notícia para nós é que vai ter o figo e a doçura da figueira. A notícia para nós é que vai ter a doçura da uva, da geleia,
da alegria. A notícia para nós é que nós aqui somos cheios do Espírito Santo de Deus, que somos limpos pelo óleo da unção do Espírito. A notícia para nós, queridos, é que existe uma unção que você carrega dentro de você. A notícia é que você está limpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. A notícia é que você vai se posicionar para ter uma resposta na sua vida que você está esperando em nome de Jesus. Vamos orar?